Isso é um tapa na cara de Bolsonaro, que dizia que não tinha dinheiro e que não era possível pagar o piso. Então o Bolsonaro não encontrou os meios de pagar o piso, alegando que não havia recurso, e o presidente Lula já resolve essa situação, já encaminhou para o Congresso Nacional, que deve votar no máximo na próxima semana e aprovar o pagamento do Brasil. Então, uma grande vitória, parabéns a todos os envolvidos na luta e que a gente possa continuar lutando. Olá amigos aqui do canal, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. Estou aqui de volta com mais um vídeo, com mais uma notícia importante do INSS para você que é aposentado ou pensionista do INSS. E você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva-se, deixa aí seu like, deixa aí seu comentário, assista os vídeos até o final para que você não perca nenhum ponto que possa ser importante para você. E vamos direto para a informação que diz assim: notícias sobre o 14º salário do INSS volta a animar os aposentados e pensionistas. Desde que o projeto de lei de número 4.367 foi criado, aposentados e pensionistas têm aguardado uma resposta sobre o pagamento do 14º salário do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. Inicialmente, a ideia era de que esse depósito pudesse amenizar as consequências da pandemia do Covid na vida de quem recebe salário previdenciário, inclusive grupo visto como de risco. O projeto de lei que criou o 14º salário do INSS foi sugerido pelo deputado Pompeu de Matos, do PDT, tendo como relator da proposta o deputado Fábio PSD, né? O texto surgiu com o objetivo de fazer o pagamento de uma cota anual para os aposentados e pensionistas depois deles terem recebido o 13º salário de forma antecipada. De 2020 a 2022, as duas parcelas do 13º foram pagas no primeiro semestre do ano. Diante disso, esse grupo recebedor do abono acabou se sentindo prejudicado, né? Porque no final do ano, quando os gastos tendem a aumentar, eles não tinham mais o abono natalino para serem sacados. O objetivo do governo na época era liberar verbas para o grupo de risco da pandemia. Enquanto isso, o 14º salário do INSS pagaria uma parcela extra do abono a fim de diminuir os gastos do ano. O grande empecilho para a aprovação desse projeto de lei é a falta de verba, tudo porque o governo federal já prevê o quanto será gastos na liberação do 13º, mas não inclui no orçamento nada a respeito do 14º pagamento. O 14º salário do INSS vai ser aprovado, embora tenha sido criado durante o governo de Jair Bolsonaro, PL. O 14º salário do INSS não conseguiu ser aprovado naquela época. Não basta a sanção do presidente. Antes disso, é preciso que os deputados e senadores votem o projeto e indiquem se concordam ou não com a medida. Ao passar pela Câmara dos Deputados e Senado Federal, o projeto é analisado em comissões. Hoje o texto está parado no Senado e não há previsão para ser aprovado. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, também não trouxe nenhuma novidade sobre o avanço dessa medida. Valor do 14º salário. Então, de acordo com o texto que criou o 14º salário do INSS, o pagamento aconteceria com valores diferentes, dependendo do aposentado ou pensionista, né? E também ficou decidido assim: quem recebe do INSS um valor igual a um salário mínimo deve receber um 14º salário equivalente a um salário mínimo. Quem recebe um valor superior a um salário mínimo deve receber um 14º salário equivalente a um salário mínimo
tomado uma parcela proporcional. A diferença entre o salário mínimo e o teto do INSS, estimado hoje em R$ 7.507.